Quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. É com muita alegria que eu venho por uma vez mais fazer a leitura agora da Bíblia Sagrada, do Antigo e o Novo Testamento. Tá? Hoje faremos a leitura do Antigo Testamento, o capítulo de número 40 e 41. No vídeo acima, faremos a leitura do Evangelho escrito por Mateus, o capítulo de número 12, do versículo de número 22 ao versículo 50. Peço a você desde já que curta a página Escrituras Sagradas Compartilhadas, compartilhe a página com seus amigos do Facebook e convide na opção que tem na própria página Convidar Amigos. Vai lá, clica, seleciona todos os seus amigos e envia o convite. Assim como eu estou sendo abençoado, você está sendo abençoado e creio que também os seus amigos serão, tá? Desde já eu agradeço a oportunidade que Deus está concedendo à minha vida de poder levar a palavra dele ao povo dele, amém? Então vamos iniciar então a leitura. Capítulo 40, Gênesis. José interpreta sonhos na prisão. Versículo 1. E aconteceu depois destas coisas que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. E indignou-se Faraó muito contra os seus dois eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor. E entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que o servisse. Assim estiveram muitos dias na prisão. E ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho, na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã e olhou para eles e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos eunucos do faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: Temos sonhado um sonho e ninguém há que interprete. E José disse-lhes: Não são de Deus as interpretações? Contai-mo, peço-vos. Então contou o copeiro Mor e seu senhor o seu sonho a José e disse-lhe: Eis que em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na vide 3 brotos, os quais, brotando a sua flor, saía, e os seus cachos produziam uvas maduras. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e a espremia no copo de Faraó, e andava o copo na mão de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: Esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo quando eras seu copeiro. Porém lembra-te de mim, quando te for bem. Rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que pusessem nesta cova. Vendo então o padeiro Mor que tinha interpretado bem, disse a José: Eu também sonhei, e vi que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves o comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: Esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará a tua cabeça e te pendurará num pau, e as aves comerão a tua carne sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos seus servos, e levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor, condenou diante de seus servos. E fez tomar o copeiro Mor ao seu ofício de copeiro, dando este o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro Mor enforcou-o, como José havia interpretado.
O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Capítulo de número 41. José interpreta os sonhos de Faraó. Versículo 1:41. E aconteceu que, ao fim dos 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio, e que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E que subiam no rio, atrás delas, outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, que paravam junto a outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vistas e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vistas e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. Viu que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e que 7 espigas moídas e queimadas do vento oriental brotavam depois delas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó e viu que era um sonho. E aconteceu que, pela manhã, o seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. Então Faraó contou-lhe os seus sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e o padeiro Mor, então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamo-lhes os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. A mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Então mandou Faraó chamar a José e o fizera sair logo do cárcere. Ele barbeou-se e mudou as suas vestes e apresentou-se a Faraó. E Faraó disse a José: eu tive um sonho e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na margem do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam depois destas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais, quando há fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e que 7 espigas secas, miúdas e queimadas no vento oriental brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse o sonho. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, e as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou-o a Faraó. E eis que vem 7 anos e haverá grande fartura em toda a terra do Egito.
E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó se proveja agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será um mantimento para proveito da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. José como governador do Egito, versículo 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Retirou Faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no 2º carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai, ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou a José de Zafenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. Então saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito. E saiu José da presença de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura a terra produziu abundantemente. E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. Assim ajuntou José muitíssimo trigo como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu Asenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura que havia na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha predito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E tendo toda a terra do Egito fome, chamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre a terra, abriu José tudo em que havia mantimento e vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. Amém, queridos? Essa foi a leitura do capítulo de número 40 e 41 de Gênesis. Agora assista o vídeo acima, a leitura do Evangelho escrito por Mateus, o capítulo de número 12, do versículo de número 22 ao versículo de número 50. Deus abençoe a sua vida.